Conseguir um emprego é uma das maiores preocupações de quem quer vir morar aqui na Espanha. Mas e depois de conseguir esse emprego? Como é trabalhar com os espanhóis? Será que eles são colaborativos? Será que recebem bem os imigrantes? Ou é verdade que eles são todos mal educados? Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje, então não saia daí! Habla galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal feito para quem quer saber tudo sobre morar na Espanha. Para quem ainda não me conhece ou já esqueceu depois de tanto tempo sem postar vídeo aqui no canal, eu sou o Thiago e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como é trabalhar com espanhóis. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu gostaria de agradecer a todas as mensagens que nós recebemos nas últimas semanas, mensagens de preocupação, de apoio, de carinho. Nós comentamos que a nossa filha ficou doente aí quase uma semana, até por conta disso nós cancelamos a última live que a gente ia fazer aqui no canal. Nós vamos marcar uma nova data para essa live, logo a gente avisa vocês. Mas por esse motivo a gente recebeu muita gente, né? Mandou mensagem pra gente, desejando melhoras para ela, dando força, e para nós foi muito legal, muito importante receber esse carinho de vocês. Isso dá bastante ânimo, bastante força pra gente continuar aqui com o nosso projeto, né? E agora que nós já estamos todos bem por aqui, a rotina já está mais ou menos organizada, né? Como deveria ser. E vamos com tudo, né? Voltar a postar vídeo aqui no canal, conteúdo lá pro Instagram. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve, porque vai vir bastante vídeo legal por aí. Toda semana um vídeo novo, sempre com assunto para ajudar quem quer morar aqui na Espanha. E já que eu fiz essa interrupção antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, eu nem vou gastar tempo do vídeo aqui fazendo propaganda do nosso site, do hablagalera.com, que é onde tem todos os nossos serviços e dos nossos parceiros para ajudar quem quer vir morar aqui na Espanha. Propaganda, não propaganda. Bom, vamos lá, né? Começando no assunto do vídeo. Apesar de existir brasileiros, tem pessoas, né, que mudam aqui para a Espanha e elas não precisam trabalhar. São as pessoas que vêm com visto de residência não lucrativa, possuem negócios no Brasil, enfim. Existem pessoas que não necessitam trabalhar aqui na Espanha, mas a maioria das pessoas que a gente tem contato, que a gente conhece, vem para cá para trabalhar. E acaba sendo no trabalho onde a gente tem mais contato com os espanhóis, né? Porque muitas vezes a gente passa mais tempo até no trabalho do que em casa ou qualquer outra atividade que permite esse contato, né, nosso com os espanhóis. E também tem aqueles casos onde as pessoas, alguns serviços onde a gente tem pouco ou nenhum contato com os espanhóis, a gente acaba tendo mais contato com imigrantes, mas também tem aqueles imigrantes que já vivem aqui há tanto tempo, que já pegaram os mesmos costumes, os mesmos hábitos dos espanhóis. Então é quase a mesma coisa, né? Esse foi o meu caso. Quando eu cheguei aqui, o primeiro emprego que eu consegui foi para trabalhar numa empresa de um brasileiro, e na empresa tinha bastante brasileiros e bastante cubanos. Então, assim, nesse primeiro momento, né, eu notei que eles eram diferentes do que eu estava acostumado no Brasil, mas eu também não tinha parâmetro, eu tinha poucas referências para avaliar, né? Se eles já estavam, se eles faziam como fazem os espanhóis, os mesmos costumes ou não. E eu fiquei trabalhando nesse lugar aí mais ou menos 4 meses, depois eu saí e fui trabalhar numa marcenaria, que aqui na Espanha eles chamam de carpinteria. Mas é o serviço de marcenaria no Brasil, né? Fabricação e montagem de móveis, armário embutido, cozinha, esse tipo de trabalho, né? E aí nesse trabalho, sim, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas de várias nacionalidades e principalmente os espanhóis, né? Foi onde eu comecei a ter contato e ver como eles eram e como que era trabalhar com os espanhóis, né? E já de cara, assim, eu posso dizer para vocês que foi um certo choque. Eles me colocaram para trabalhar já com uma pessoa mais velha, assim, que é de uma cidade pequena aqui da Espanha, de um pueblo, como eles falam, né, de uma província pequena. Então ele tinha, assim, um sotaque diferente
E além de tudo, ele ainda fumava acho que uns 2 maços de cigarro por dia, no mínimo. Então ele estava o dia inteiro com o cigarro na boca e ele falava com o cigarro na boca. E para uma pessoa recém-chegada aqui, eu sabia falar o espanhol, eu entendia o espanhol, entendia acho que todo mundo, menos ele, né? E então a comunicação ficava difícil e até os próprios espanhóis reclamavam que ele era uma pessoa assim grossa, né? De maneiras rudes, vamos dizer assim, né? E os primeiros dias foram um pouco tensos, porque assim, eles têm outros costumes, como vocês vão ver no vídeo, e aqui eles são acostumados a falar muito palavrão e umas expressões que quando a gente chega a gente assusta um pouco, né? Sobre dessas expressões, a maneira como eles falam. Logo a gente vai fazer um vídeo falando só sobre essas expressões, os palavrões que é usado aqui, para dar uma ideia para vocês. Mas hoje pro vídeo aqui eu vou falar só algumas que assim, eles têm um costume aqui que é o me cago em tudo, né? É um tal, toda hora, para qualquer coisa, me cago en la leche, me cago en la puta, me cago en Dios, me cago en todo, me cago en su puta madre. Então assim, quando ele falava alguma coisa e eu pedia para ele repetir, porque eu não entendia nem o sotaque dele e também a questão do cigarro, né? Eu pedia para ele repetir e ele soltava uma dessas frases, né? Ah, me cago en la puta, este não se entera de nada. E aí era um pouco difícil, né? E não era nesse tom que eu tô falando, era um tom que para um brasileiro parecia muito mais agressivo. E aí eu chegava em casa e falava pra Lu que provavelmente eu não ia aguentar muito tempo trabalhando com ele, porque era o dia todo assim, xingando, reclamando. Se eu fizesse alguma coisa errada, parecia que ia acabar o mundo, era um me cago em Deus, me cago em la puta, e daí pra pior, né? E pra vocês assim terem uma ideia, uma pequena ideia de como era, de como é, né? Isso, eu vou deixar aqui um pedaço de um vídeo, vou colocar agora aqui um pedaço de um vídeo de um canal que a gente assistia quando a gente ainda estava no Brasil, e eles fizeram um vídeo, uma sketch, né, mostrando esse tipo de situação, e esse vídeo ajudou, porque eu sempre lembrava dele, né, embora eu acho que o vídeo eles até aliviaram um pouco, principalmente perto dessa experiência que eu tive, mas eu vou deixar aí, vou colocar agora um pedaço do vídeo para vocês verem, e vou deixar também o link desse vídeo na descrição. É um canal, eles já não postam mais vídeos aqui, acho que pelo menos uns 3 anos. Mas, enfim, dá pra vocês verem esse vídeo e o canal desse pessoal aí também, né? Vamos, chico, ¿qué pasa contigo? ¿Va a estar todo el tiempo ahí mirando y yo trabajando? Pasa contigo, vamos, coge el cubo y vamos a hacer pintura, vamos, vamos, chico. Cague en la puta madre, hombre. ¡Qué brasileiro! ¿Qué pasa, hombre? ¡Vamos! Você não me explicou o que era pra fazer? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿No hablas español, hombre? Não. Joder, cague en la puta madre. ¿Cómo vamos a hablar nosotros entonces? Joder, cague en Dios, hombre. Vamos, chico, va haciendo, vamos, vamos. Bom, como eu disse antes, acho que nesse vídeo eles pegaram um pouquinho leve, mas dá pra ter uma ideia de como é, isso ajudou, e eu já tendo um pouco dessa noção, consegui aguentar, né, aí sabendo que era o jeito deles, né, achei que não ia aguentar, mas também a gente tá recém-chegado aqui, tem que encarar o trabalho que aparece, não dá pra ficar escolhendo, né, nem hoje dá pra ficar escolhendo, mas no começo muito menos, então a gente chega em casa um dia mais desanimado, mas acorda no outro e vamos lá que tem que ir pra luta. E aí, passa um dia, 2, 3, eu já comecei a entender o que ele falava, já comecei a me relacionar um pouco melhor com ele, sabe? Já entender um pouco mais o jeito da pessoa, saber a hora que a pessoa tá simplesmente reclamando da vida e não se meter e tal, enfim, fui entendendo um pouco mais. E lá nessa empresa eles colocavam para trabalhar em dupla, né? Aqui eles falam pareja, põe uma dupla para trabalhar e essa dupla trabalha todos os dias, né? Todos os serviços é feito pela dupla. Então eu tive que trabalhar com ele e era sempre com ele, não tinha nem aquilo lá, não, hoje eu trabalho com o outro, dá um descanso, né?
Mas aí, pouco tempo que eu estava trabalhando na empresa, que eu estava trabalhando com ele também, foram trocar as duplas e me colocaram para trabalhar com outro carpinteiro. E aí ele brigou, porque queria continuar trabalhando comigo, que não queria trocar, não queria outra pessoa para trabalhar junto com ele. E aí eu comecei, aí a gente entende melhor que é o jeito deles, né? Essa questão assim que para nós às vezes parece muito agressivo, muito, não sei, grosso, estúpido, né? Que acaba sendo um pouco a fama do espanhol no Brasil, né? De ser grosso e estúpido. Mas aí a gente consegue entender que é simplesmente o jeito deles. E aí a gente vai pegando costume, né? É difícil a gente acaba pegando muito desses costumes deles por estar convivendo no meio ali, né? Não tem como você conviver com tantas pessoas e não mudar nada, né? A gente se contagia, a gente vai mudando também. E aí começa a falar as mesmas frases, se sai algo errado, sei lá, você dá uma martelada no dedo, você já manda um me cago em la puta. E aí, com o tempo, você já vai se sentindo um pouquinho mais um deles, né? E aí já não me importava tanto as coisas que eles falavam. Na verdade não é que não me importava o que eles falavam, a essência, né, a ideia, às vezes a pessoa tá te dando uma instrução, enfim, corrigindo alguma coisa que você fez errado, a gente tem que dar importância, mas eu já não dava importância na maneira como eles falavam, né? Porque no Brasil a gente está acostumado com aquela situação das pessoas tentarem ser o mais educada possível, não ofender a outra pessoa. E aqui não, aqui eles são direto. E isso era tanto com esse colega de trabalho, com os outros, basicamente eram todos, né? Então aí eu fui vendo que era a questão mais cultural, né? E eles têm esse costume, eles se tiverem que falar alguma coisa, falam. Por exemplo, aqui, às vezes, a pessoa te fala, ou você escuta a pessoa falando pro outro, e eres tonto ou o quê? Que passa contigo? Eres tonto, chico? Sabe? Isso soa um pouco ofensivo, só que também acabou isso aí, virou as costas, passou aquele assunto ali, aquele assunto que teve o atrito, tá todo mundo segue, sabe? Vida que segue, tudo normal, ninguém fica guardando mágoa, final do dia tá todo mundo de boa. No Brasil, de repente, dependendo do jeito que uma pessoa fala com a outra, é motivo para ficar muito tempo sem se falar ou de repente nunca mais voltar a se falar, né? E aqui não, aqui eles continuam da mesma maneira. Eu fiquei trabalhando nessa empresa ainda mais 1 ano e meio, sempre de dupla com essa pessoa, e depois ele saiu da empresa, um pouco depois eu acabei saindo, indo para outra. Mas assim, é uma pessoa que, apesar desse impacto inicial, a gente é amigo. Se eu não ligo para ele, se eu fico algum tempo sem ligar para ele, ele me liga para saber como é que eu tô, como é que tá a família, ou eu ligo para ele também, sempre para saber como é que ele tá e tal. E uma pessoa assim, super prestativa, que se coloca à disposição para qualquer coisa. Teve um dia que a geladeira aqui nossa deu problema, ele já se prontificou na hora aí comigo comprar outra, me ajudar com o que fosse, com o transporte. Eu mencionei, quando a gente comprou o nosso primeiro carro aqui, eu só mencionei que não tinha como fazer o seguro no nosso nome naquele momento. Eu não pedi nada para ele, ele já me ofereceu, não, faz o seguro no meu nome, vai ter desconto. Então assim, inicialmente foi aquele choque, mas depois você conhece a pessoa realmente e vê que é simplesmente o jeito deles, né? Para eles estão sendo normais, agindo daquela maneira. São diferenças culturais. Lógico que não dá para generalizar, né? Um país com 45 milhões de habitantes, né? Não vai ser todo mundo igual, mas de uma maneira geral dá para se falar que isso é um traço cultural deles, que a maioria das pessoas vão agir assim, né? Então, para a gente já entender, e quando chegar aqui, caso você se depare com essa situação, já sabe, é normal, aguenta, também ninguém precisa aguentar a humilhação, existe aí alguns limites, existem alguns pontos que a gente precisa ter bem claro, mas de repente uma coisa ou outra assim, saber que é da cultura deles, né? Um outro ponto que eu achei diferente de trabalhar aqui com os espanhóis é que aqui eles costumam ser mais especialistas, enquanto no Brasil a gente acaba tendo mais aquele funcionário generalista, né, que faz muita coisa.
E eu já vi gente aqui, brasileiros, outros estrangeiros, criticando um pouco isso, mas eu também entendo que é a maneira deles, é a cultura do trabalho aqui no país e respeito, né? No Brasil a gente tem aquela situação, às vezes quando dá algum problema, a gente tenta resolver, mesmo que não é da nossa área, que não é da nossa alçada, a gente tenta resolver, né? Deu um problema lá na impressora do trabalho, você vai lá, tenta fuçar, mexer e tal. Tem um vazamento, alguém tenta reparar, esse tipo de coisa. E aqui não é bem assim. Aqui eles deixam mais ou menos para que cada um faça o seu trabalho. Teve algumas situações aqui no trabalho, quando eu trabalhava no serviço de carpintaria, que precisava esperar um eletricista vir para fazer uma emenda no fio. E eu falava, pô, isso aí eu faço, deixa que eu faço. Eu já fiz instalação elétrica da minha casa, eu sei e tal, pode deixar que eu faço. E eles falavam, não, espera que venha um eletricista para fazer isso. Tem uma pessoa responsável por isso, ela que vai fazer esse problema, ela que vai resolver esse problema. Às vezes, montando uma cozinha, tinha algum problema com a tubulação, alguma coisa na parte hidráulica ali que eu falava, pô, isso aqui dá para eu resolver. Era a mesma situação, sabe? Não, deixa que vai vir um encanador, que aqui eles chamam de fontaneiro, deixa que vai vir um fontaneiro e vai resolver. E não só no meu trabalho isso, né? Eu tenho um amigo que trabalha com manutenção de computador, impressora, né? Essa parte de suporte de rede e tal. E ele disse que muitas vezes ele vai atender um chamado, né? Que chamam ele porque a impressora não está funcionando. Ele chega lá, o problema é trocar o toner, que ninguém viu que era só trocar o toner. Ou já teve casos até que ele disse que era só ligar a impressora na tomada para ela funcionar, né? As pessoas já têm um pouco aqui essa parte dessa cultura de deu um problema, chama a pessoa responsável por isso, então aí não está imprimindo. Pega o telefone, chama lá a pessoa que tem que resolver a questão da impressão. Então, isso também é uma questão cultural, né? Até mesmo não só tem essa parte também, mas até mesmo dentro das profissões, eles costumam ser um pouco mais limitados, vamos dizer assim, né? Mais especialistas. No Brasil, às vezes a gente tem, dependendo da função que a pessoa trabalha, ela faz vários serviços, né? Várias atividades diferentes dentro daquela profissão. Por exemplo, na parte de um pedreiro, embora talvez não seja o melhor exemplo, porque no Brasil também existem algumas divisões, mas é comum no Brasil ter aquele pedreiro que ele faz a parede, ele coloca azulejo, ele faz a parte elétrica até, enfim, é bem comum até esse tipo de profissional. E aqui, geralmente, é cada um fazendo o seu, e dentro mesmo de uma profissão, como o pedreiro, por exemplo, ele tem o pedreiro que faz a parede, tem o pedreiro que assenta piso, tem o outro pedreiro que faz outro tipo de serviço, é um pouco mais subdividido, né? Isso é bom, por um lado, porque assim dá mais produtividade, a pessoa fica mais especialista, fica melhor, mas por outro, também a pessoa acaba ficando um pouco mais limitada quando sai desse serviço, né? Ela não sabe fazer muitas outras coisas. Até mesmo na área de carpinteria, na parte de marcenaria aqui, pelo menos no Brasil, o conhecimento que eu tinha era muito mais amplo. A pessoa monta armário embutido, monta cozinha, monta, enfim, quase qualquer tipo de móveis. E aqui eles são mais segmentados. Tem o montador de cozinha, tem o montador de armário, tem o cara que trabalha mais colocando portas, enfim. Tem aí uma certa segmentação também, né? Uma outra diferença aqui, que para mim foi novidade, foi a questão da cerveja no trabalho, né? Aqui é muito comum as pessoas tomarem uma cerveja no horário de expediente. Aqui o horário de trabalho geralmente é de 8 até às 6 da tarde. E aí eles fazem, como o almoço aqui é entre 2 e 3, a parte da manhã fica muito larga, é muito longa. Então, 10 horas mais ou menos aí, as empresas fazem uma pausa de uns 15 minutos. E aí nessa pausa você já vê gente tomando uma cerveja. E aí para as 2 da tarde para almoçar, toma mais 1, 2 latinhas ali. Isso é bem comum aqui, eu já vi algumas empresas tentando combater isso. Mas nas obras, isso basicamente você vai ver em praticamente todas as obras que for trabalhar, isso é bem comum. Bom, essas são as minhas experiências, né? E eu vou deixar aqui também um pouco as minhas impressões. Cada pessoa tem
tem experiências, impressões diferentes. Se você está assistindo esse vídeo, já mora aqui, ou já morou, ou teve outro tipo de experiência, deixa aí no comentário, legal compartilhar esse tipo de coisa. Mas a minha impressão aqui, assim, de uma maneira geral, de como é trabalhar com os espanhóis, a parte disso tudo que eu falei, nessa questão do jeito deles, na parte de companheirismo mesmo, né? Na parte assim, será que eles ajudam? E em todos os locais que eu trabalhei até hoje, eu nunca tive problema nesse sentido. Sempre que eu tinha dúvida e perguntava, sempre me explicaram, sabe, de uma maneira para eu atender, entender, sempre tiveram paciência. Às vezes que eu acabei cometendo algum erro, apesar assim que eles fazem todo esse carnaval que eu falei, né? Me cagam na puta e tudo isso, assim, mas sempre tentaram resolver o problema ali. Isso eu percebia sempre em todos os locais. O pessoal tentava resolver o problema ali de uma maneira que não precisasse chegar a um nível superior, que o encarregado não precisasse saber que tinha tido aquele problema, né? E até mesmo quando chegava para o encarregado também tentava resolver ali o problema para não chegar para cima, para não levar isso mais para cima, né? E não gerar problema para ninguém. Então, assim, eu sempre tive bastante apoio nesse sentido, em todos os trabalhos aqui, tirando o primeiro, em todos os outros eu trabalhei com espanhóis, e foram todos praticamente da mesma maneira assim, dessa maneira que eles são, assim, comunicativos, mas sempre ajudaram bastante. E é lógico, né, no começo, pelo menos eu, né, e acho que muita gente vai acabar estranhando essa questão de toda essa sinceridade, né, falando de uma forma, uma maneira mais ríspida assim, mas a partir do momento que a gente entende que é a maneira deles, a gente começa a agir um pouco assim também, né, sem ficar guardando mágoa, sem deixar de falar com a pessoa ali só porque ele falou de uma maneira que a gente não gostou. A gente já percebe que o ambiente melhora muito e dá para levar numa boa, né? Pelo menos as experiências que eu tive, como eu falei aqui, foram, no final das contas, todas foram boas. E hoje, já em qualquer lugar, eu creio que eu for trabalhar, eu já não vou ter tanta dificuldade assim, porque eu já entendi como que funciona a coisa, como que eles são e tal. Não, mas do jeito que a pessoa fala comigo, de repente é o jeito que eu vou falar com ela de volta, sabe? A gente já entende um pouco mais como funciona as coisas, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que ele ajude vocês, ou você que está se preparando para vir morar aqui, para encarar o mercado de trabalho e sofrer menos nessa etapa de adaptação, né? Já são tantas coisas para a gente se preocupar, saber que o que está passando é normal, ajuda aí nessa etapa. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e a gente se vê a semana que vem.